Queremos saudar a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, irmãos? Privilégio de estarmos aqui nessa igreja querida. Convite do nosso querido pastor Davi. E também, no momento necessário, irei apresentar a minha família. E por falar em família, eu tenho a Davi, e juntamente com seus irmãos, como pessoas que fazem parte da nossa família aqui, como criança, ali na primeira igreja, nós tínhamos o Grupo Gênesis como referencial, meu irmão mais velho, Toninho, um dos fundadores, junto com Davi, e aqueles irmãos sempre ficaram como espelho para nós, seu Gilson, sua família querida, alguns da minha idade, né, como o Júnior, como o Quiquinho, que nós amamos muito. Quando o reverendo Davi nos convidou para estar aqui, nós aceitamos com prontidão, sabendo, obviamente, do momento, como já oramos, né, em favor da sua vida, um momento especial da sua saúde. Nós temos acompanhado esse momento, a Igreja Esperança, Presbiteriana Esperança, está ali em oração também. Inclusive, há 2 domingos atrás, terminando a escola dominical, uma irmã pediu a palavra e falou: pastor, o que está acontecendo com o pastor Davi? Aí eu falei: nós já temos orado pela sua saúde e, de fato, a igreja, inclusive, né, está em jejum. E a ideia é orarmos mais e intensificarmos em oração. Então, daí dá para notar como, de fato, não só a nossa igreja, mas muitas igrejas estão unidas em oração nesse momento especial. Então, por isso que aqui aceitamos o convite, o Conselho lá da Esperança também, entendendo a situação, nos liberou para estar aqui. E desde já deixo essa palavra ao Conselho, como o Conselho também da Igreja Presbiteriana Esperança, que estamos à disposição. Apesar de que tem outros pastores aqui também no nosso meio, mas é sempre bom trazer uma palavra diferente, né, para os irmãos, e aqui estamos para fazê-lo. Antes, eu quero também, como bem disse meu irmão, apresentar a minha família. Estou aqui com minha esposa, Keila, meus pais, presbítero Antônio Walter, e nossa querida Dona Bachi, minha mãe. Os meus pais, né, obviamente, são lá de Comandatuba, do acampamento Manaim, talvez alguns devem lembrar ali da primeira igreja, os mais antigos, né? E, de fato, para nós é um privilégio tê-los conosco. Eles já estão retornando para o cantinho deles, mas para nós é uma grande alegria tê-los aqui no nosso meio. Dito isso, meus irmãos, sem muitas delongas, nós iremos meditar em um salmo. A nossa igreja tem trabalhado os chamados Salmos da Aliança. Nós somos numa teologia chamada aliancista, por isso que batizamos as nossas crianças, entendemos que a bênção do Senhor é dos pais para os filhos, e a palavra do Senhor, desde Gênesis até Apocalipse, nos fala desse Deus que preserva o seu povo, que de fato nos dá aliança através daquele que é a aliança entre o Deus Santo e o homem pecador, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, muitos salmos, além dessa visão aliancista, apontam para Jesus. E o salmo que nós iremos meditar vai falar, inclusive, da ressurreição, porque nós sabemos como é importante a doutrina da ressurreição, mas nós falamos da ressurreição na perspectiva do Novo Testamento, do próprio Jesus Cristo que nasceu, que desenvolveu o seu ministério. Os evangelhos narram a sua vida, o seu ministério, a sua morte e a sua ressurreição. Mas quando nós falamos da perspectiva do Antigo Testamento, são poucos os textos que nos apontam de maneira clara a ressurreição de Jesus. Talvez devemos lembrar aí de alguns, como por exemplo o Jó, que vai falar que o meu Redentor vive. Também nós vemos o próprio Isaías, que vai falar muito sobre Jesus, mas sobre profecias referentes à sua vida e ministério, momento de dor, servo sofredor e por aí vai. E poucos salmos falam sobre essa realidade. E diante também do momento que a igreja está passando, é um momento de buscarmos esse novo desafio diante do Senhor, de confiar nesse Deus da aliança. Nós iremos trabalhar esse texto, e o texto que eu quero convidar os irmãos para abrir a palavra, a minha palavra já está aberta, é o Salmo de número 16. Vamos abrir a palavra do Senhor. Os irmãos também que estão nos acompanhando, momento de refletirmos na palavra do nosso Deus. Salmo 16 é um hino de Davi. Só tem 11 versículos, porém, são versículos profundos, e nós iremos ressaltar pelo menos 3 ensinos desse Salmo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer.
Muitas serão as penas do que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Que o Senhor assim aplique em nosso coração a leitura da sua santa palavra. Há uma história simples, que inclusive é cantada em alguns dos nossos hinos, em que um menino pequeno estava atravessando uma ponte estreita com seu pai, e de repente o vento forte vem, a ponte balança, e o pai disse ao seu filho: segure na minha mão. E o menino responde: não, pai, segura o Senhor na minha, porque se eu segurar, eu posso soltar, mas se o Senhor segurar a minha mão, nunca vai me deixar cair. Essa simples ilustração que é cantada em alguns hinos, né? Segura na mão de Deus, e os nossos hinos falam o contrário, né? O Senhor que segura na nossa mão. Nós vemos exatamente essa visão de que há um Deus que nos protege, que nos guarda, que nos dá total segurança. E é exatamente esse contexto que o Salmo nos fala. Ou seja, não é sobre a força da nossa fé, é sobre a firmeza do Deus que nos segura. Esse Deus é o Deus da aliança. É como se Davi estivesse dizendo, eu confio no Senhor, mas eu sei em quem confio. Aqui está exatamente a expressão de segurança dele. Ele sabe quem é o seu Deus, por isso ele sabe que esse Deus iria lhe sustentar. Infelizmente, o Salmo não fala qual foi o contexto que Davi escreveu, porém, nós podemos deduzir que em muitos dos seus momentos, seja no seu início de ministério, seja como rei, e até no final da sua vida, Davi era dependente do Senhor. Há uma expressão no início, que é oração de Davi, e eu fiz questão de ler, porque alguns salmos são explicativos exatamente nessa parte que está aí, veja na tua Bíblia, em itálico, bem pequenininho, depois do título. O título é, na minha Bíblia, súplica pela proteção divina, embaixo tem oração de Davi. Esse é o primeiro versículo na Bíblia hebraica. E aí que está algo interessante. Do Salmo 56 até o 60, nós vemos essas mesmas expressões. Qual que é a expressão? Que aí a gente tem que ir para o nosso português, né? Hino de Davi. Então, a tradução do hebraico é que esse hino é o hino de Davi. A ideia é que era algo que era necessário que fosse escrito e de maneira cantada. Nós bem sabemos que os salmos são o inário inspirado do povo de Deus, e por isso que nós vemos essa ideia em que, por mais que não tenhamos a época da escrita, mas ele surge em um contexto de pressão, de instabilidade e de ameaça. Mas o tom é surpreendente, não é de desespero, é um salmo de confiança serena. Por isso que esse Deus é o Deus que segura a nossa mão. E como eu falei, esse salmo é messiânico, apontando para Cristo, especialmente nos finais dos versículos que nós iremos meditar daqui a pouco. E há um teólogo chamado Greidanos, que é tido como um dos principais referenciais na área de Antigo Testamento, que diz assim: o Antigo Testamento é completamente necessário para que entendamos o Novo Testamento. Para o pai dessa teologia, chamado Gerhard Voss, também, que é outro teólogo, ele diz que a dispensação do Antigo Testamento é uma dispensação que olha e avança adiante. Graças ao caráter pactual de Deus, nós vemos essa face necessariamente voltada para essa nova revelação. Ou seja, o salmista não tem a dimensão do que vai acontecer, mas ele vai dizer que algo acontecerá. Por isso que esse salmo vai falar no versículo 10, que alguém não ficará deixado na morte, nem o seu corpo verá a corrupção. Então, para nós é fácil, por quê? Porque nós já temos toda a revelação. Mas para o salmista, é algo que, de fato, ele entendia esse Deus que, de fato, iria vencer a própria morte e, ao mesmo tempo,
vai se concretizar, como nós bem sabemos, na figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz mais: sem o texto do Antigo Testamento, o Novo Testamento se tornaria obscuro em muitos dos seus ensinos acerca da obra de Cristo, como a própria verdade acerca da ressurreição. Eu queria, antes de buscarmos aí pelo menos 3 lições desse salmo, falar um pouco sobre isso, sobre essa doutrina que nós muitas vezes só lembramos na época da Páscoa, a doutrina da ressurreição. Mas ela é de suma importância para nós. É até inclusive uma forma de buscarmos a evangelização apologética, ou seja, a defesa da nossa fé é baseada exatamente na ressurreição de Cristo. Tanto é assim que nós vimos vários textos que nos falam dessa verdade. O próprio Paulo vai deixar um capítulo inteiro em 1 Coríntios, capítulo 15, para falar da ressurreição. E ali ele vai dizer claramente que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a nossa pregação. Não tem motivação nenhuma de estarmos aqui nessa noite, por exemplo. Outro detalhe importante sobre a ressurreição: todos os domingos é o dia do Senhor e é o dia que nós dedicamos ao Senhor. Na verdade, todos os dias da nossa vida nós precisamos relembrar dessa doutrina da ressurreição. Por isso que eu queria nessa noite, e nós iremos observar isso nos últimos versículos, ressaltar essa doutrina. E repito, é muito raro nós vermos textos do Antigo Testamento que nos mostram de maneira tão clara essa verdade. Mas, sem muitas delongas, nós iremos trabalhar o tema, como eu já falei, da confiança nesse Deus da aliança. E como eu sou pastor da esperança, os 3 pontos terminarão em ança. E o primeiro ponto é segurança. Nesse Deus da aliança nós temos total segurança. Versículos de 1 até o versículo 4, nós vemos essa visão. Nós iremos reler algumas partes importantes, porque aqui é o refúgio exclusivo em Deus. Tanto é que ele vai dizer, veja aí na palavra: guarda-me, ó Deus. Por quê? Porque em ti me refugio. É nesse Deus que Davi tinha a sua segurança. Ou seja, a ideia de guardar é de proteger, de vigiar cuidadosamente. Mas perceba, isso não é um desespero do salmista. Por quê? Porque ele vai dar a resposta. Nesse Deus eu tenho segurança, eu tenho abrigo. Ou seja, não é uma confiança parcial, é uma dependência absoluta. Por isso que ele continua dizendo: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. E é interessante as palavras que ele vai usar para Senhor, né? Ele vai falar em primeiro lugar do Deus eterno, que ele já falou, né, nessa ideia, Deus no primeiro versículo. Versículo 2, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Deus eterno, o Deus poderoso, o Deus grandioso. Mas Adonai, depois, tu és o meu Senhor. A ideia desse Deus que é o que governa sobre todas as coisas, Senhor absoluto. Então, a ideia do salmista é exatamente relembrar esse Deus que é o Deus todo-poderoso, que apesar de toda a sua grandeza, é o Deus que se revela, apesar de toda a sua transcendência, é o Deus que habita conosco, é o Deus que nos guarda. Por isso que ele vai dizer: nenhum bem possuo senão a ti somente. Ou seja, Deus é tudo para ele. E ele vai deixar essa verdade tão clara para nós quando nós lemos talvez o salmo mais conhecido de Davi: o Senhor é meu pastor e... Ou seja, eu não preciso de mais nada, porque ele é o meu pastor. Então nós vemos, meus irmãos, essa verdade e o contraste que ele vai dizer no versículo 3, ele vai falar dos santos que buscam esse Senhor, e no versículo 4, daqueles que fazem o contrário. Ele vai dizer: muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Então aqui nós vemos o contraste em que muitas pessoas infelizmente buscam outros ídolos, como Calvino vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E a ideia do salmista, do rei Davi, é exatamente mostrar que Deus para ele é tudo, e por isso que ele não vai fugir para os ídolos do seu coração. E nós bem sabemos que na nossa geração, como diz Tim Keller, há vários outros ídolos, como o dinheiro, a sexualidade, a segurança humana, a estabilidade emocional. E o nosso coração, se você puxar alguma página aí anterior, no Salmo de Davi, o Salmo 11, veja aí, que ele vai dizer que a nossa alma tem a tendência de fugir. No Senhor me refugio. Como dizes, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Então veja, meus irmãos, infelizmente há dentro de nós essa tendência de fugirmos para aquilo que achamos que pode nos dar segurança, pode nos dar prazer.
e o salmista vai deixar bem claro que a sua segurança está no Senhor. Mas em segundo lugar, ele não vai falar somente da confiança nesse Deus da aliança, em que ele tem total segurança, mas ele vai falar da herança. Em segundo lugar, ele fala da herança, do versículo 5 até o versículo 8, nós vemos essa linguagem. O tom do salmista agora muda, do perigo para a satisfação. Veja aí no versículo 5, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte, cai as minhas divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Vamos tentar entender essa linguagem do Antigo Testamento, que tem a ver também com a terra, com a porção. Nós bem sabemos que Davi, como rei, ele tinha de fato esse poder de buscar territórios e de fato também entende que Deus era o Deus que estava à frente dessa busca. Tanto é que nós temos até hoje dentro da bandeira de Israel a estrela de Davi, e depois o seu filho Salomão expandiu ainda mais o reinado e também a questão geográfica. Mas aqui ele não está falando somente dessa terra, ele vai dizer que o Senhor é a porção da sua herança, ou seja, aqui indica a parte designada, lote, e obviamente uma herança recebida. Isto ecoa diretamente na linguagem da divisão de terra em Israel. Por isso que ele vai dizer que, além disso, desse Deus ser a sua herança, ele também é o que é o arrimo da sua sorte. Aqui nós vimos algumas versões, dentro da liturgia, e nós vemos também como é importante ver, por exemplo, na NVI, que vai dizer assim: tu és o que garantes o meu futuro, tu és o que garante a minha porção, tu és o que garante o meu quinhão. É essa a ideia. Por isso que ele vai dizer, não da sorte no contexto que nós temos aqui, de algo que foi de maneira sem pensar ou aleatório que caiu. Não, é algo que de fato e de verdade Deus já estava lhe dando a garantia da posse da sua terra. E aí, por isso que ele vai dizer, tanto é que o versículo 6 confirma essa ideia. Cai-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Por isso que ele vai, em primeiro lugar, confiar nesse Deus que é a sua segurança, mas em segundo lugar vai entender que esse Deus é o Deus da sua herança, é o Deus que lhe dá também a provisão necessária e ao mesmo tempo é Ele que vai garantir. Não é sorte, é providência, é entendermos de fato e de verdade como Deus está no controle de todas as coisas, como nós cantamos aqui em um dos nossos cânticos que fala desse Deus que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e ao mesmo tempo que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Charles Spurgeon, ele diz que a providência de Deus é a escolha perfeita para o seu povo. Então, o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas, por isso que Ele nos preserva, ao ponto de até durante a noite, veja aí no versículo 7, esse Deus nos aconselha, esse Deus está conosco, esse Deus que não dormita, é o Deus que está conosco, e aqui nós vemos a sua presença constante em nossas vidas. Versículo 8 nos fala dessa verdade, e ele termina no versículo 11, mais uma vez relembrando esse Deus que é bem presente em todos os momentos. Versículo 8, o Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Então nós vemos a presença do Senhor constante, a sua providência e também esse Deus que é a nossa herança. Mas o salmista caminha para o final. Nos últimos versículos, como eu falei, é um versículo que vai nos dar essa visão sobre a ressurreição. E ele vai dizer algo muito interessante. E para terminar em Ansa, nós vemos que esse Deus que nós temos a total confiança, o Deus da aliança, é o Deus que nos dá a verdadeira esperança. Olha o que ele diz, versículos 9, 10 e 11. Alegra-se, pois, o meu coração diante desse Deus que eu confio, esse Deus que é o meu refúgio, esse Deus que que me dá a porção da minha terra, que me dá a provisão, eu vou me alegrar. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Por quê? Porque Ele não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. E aí ele termina falando da presença do Senhor, como eu já falei também no versículo 8. Então, meus irmãos, como que nós podemos interpretar esse texto? Obviamente que toda palavra tem a mensagem para a época da escrita. Então, quando Davi estava passando por algum momento de aflição, ele sabia que esse Deus iria lhe proteger nesse momento da sua morte. Porém, meus irmãos, Davi ultrapassa essa visão. Ele vai além, ele vai falar de um santo.
Veja aí no versículo 10, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. E por isso que vários servos do Senhor, como Paulo e como o próprio Pedro, eles utilizavam esse salmo para falar da ressurreição de Jesus Cristo. Depois, quando você tiver tempo, você pode ler, tanto em Atos 2, versículo 27, quando Pedro, ali no dia de Pentecostes, ele vai utilizar esse salmo para dizer, olha, o que aconteceu com Jesus Cristo foi o que Davi disse. Davi, só para ilustrar, ele não falou isso, mas ele vai falar assim, ele estava em Jerusalém. Se você entrar aqui à direita, pegar ali à esquerda, você vai cair lá no túmulo de Davi. Davi morreu. Mas Davi, esse mesmo Davi que morreu, ele falou de alguém que iria ressuscitar dentre os mortos. E por isso que esse salmo é um salmo messiânico que fala da ressurreição. Paulo faz o mesmo, não com essa ilustração, mas no capítulo 13, versículo 35 de Atos, mais uma vez nós vemos a citação desse salmo para nos mostrar exatamente a ressurreição. O teólogo chamado Boyce, ele diz que esse é um dos textos mais claros do Antigo Testamento sobre a ressurreição. Ou seja, Davi fala além de si mesmo, ele aponta para o Messias e também se aplica a nós. Por quê? Porque nós entendemos toda essa revelação. Como Paulo vai dizer, se morremos com ele, nós também viveremos com ele. Então, nessa mesma perspectiva de Davi, que olha, eu posso até morrer, mas esse Deus não vai me deixar na morte. Ele vai fazer algo que eu não consigo nem entender, mas eu sei que ele não vai permitir que esse santo veja a corrupção. Então perceba claramente que isso se aplica, obviamente, para o rei, mas também para aquele que é o rei dos reis, o senhor dos senhores, que nem a morte pode detê-lo. Por isso, meus amados irmãos, como é bom lermos a palavra do Senhor dentro da sua revelação geral, dentro daquilo que o salmista quer, de fato e de verdade, expressar para a época em que ele escreveu e, obviamente, para todas as épocas. Mas aí vem algumas perguntas que eu queria deixar para a igreja nesta hora. Diante dessas verdades vem a pergunta, e daí? O que isso tem a ver conosco? E, obviamente, meus irmãos, nós temos muito que aprender sobre esse salmo. Por exemplo, nós temos aqui toda a revelação dessa história da redenção. Esse Deus que cria todas as coisas é o Deus que mantém e esse Deus que vai colocar o ponto final. Por isso que dentro da revelação, esse salmo nos mostra esse Deus que nos guarda, e por isso nós temos total segurança nele. Esse Deus que nos dá a sua herança, e mais do que uma porção de terra, ele nos dá a certeza dessa salvação. E esse Deus que é presente, por isso que no versículo 11 ele vai dizer, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude e alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Por isso, meus irmãos, que é importante perceber que há um Deus que nos guarda, há um Deus que segura na nossa mão. Lembra da ilustração que nós falamos do menininho ali na ponte? Ele disse, pai, segura a minha mão. E de fato, nós temos um Deus que segura a nossa mão e não solta de maneira nenhuma. Nem a própria morte pôde detê-lo. E por isso, meus irmãos, a nossa confiança está totalmente alicerçada naquele que é a rocha da nossa salvação. Eu queria finalizar aplicando de 3 maneiras para nosso coração nessa noite essa pergunta, e daí? Em primeiro lugar, se Deus é o nosso refúgio, se Deus é a nossa segurança, pare de confiar no seu coração. Pare de confiar nesses ídolos funcionais que você utiliza em determinados momentos para suprir o seu bel prazer. Se Deus é a sua porção, se Deus é a sua herança, aprenda a se contentar nele. Deixe de murmurar, pare de reclamar e entenda que esse Deus é o Deus que nos dá o maior bem de todos, que é a salvação nele. A vida nele, como eu sempre relembro lá na nossa igreja, o hino de número 62, graças te dou por tudo que me deste. Primeiro, a salvação em meu Jesus. E se Deus é a sua esperança, viva com os olhos na eternidade. Como disse os jovens no passado, crava a eternidade nos meus olhos. Me deixe olhar essa vida
após a morte. Eu não quero fugir como um pássaro para aquilo que o meu coração quer fazer. Pelo contrário, como disse o apóstolo Pedro, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E é esse mesmo Deus em que o salmista fala que é aquele Deus que se encarnou ali na cruz e que tem nos dado essa total segurança. E por isso que esse salmo aponta para o Messias, por isso que esse salmo aponta para a ressurreição, por isso que esse salmo nos ajuda a, em momentos de incertezas, de insegurança, de realmente confiar nesse Deus que é a nossa segurança, a nossa herança e a nossa esperança. Que Deus assim aplique essas verdades em nosso coração e nos ajude a descansar na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, em todos os momentos, seja nesses momentos de incerteza, seja no momento de doença, seja nos momentos em que temos muitas coisas que estão tirando o nosso foco. Teve aí Dia dos Namorados, agora Copa do Mundo e tantas outras coisas que nos fazem perder os olhos da palavra, que os nossos olhos estejam cravados em Cristo Jesus, na eternidade e nessa vida após a morte, porque Ele venceu a morte e nele nós temos a certeza de que somos mais que vencedores para a honra e glória sua. Que Deus assim aplique a sua palavra em nosso coração para a honra e glória do seu nome. Amém. Devolvo a palavra aos meus irmãos e depois vamos. Sim, vamos. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar ao Senhor, encerrando esse momento. Depois temos os momentos dos avisos. Esse é o momento de você colocar o seu coração. Nós cantamos alguns cânticos e nos falava sobre isso, que nós queremos nos derramar na presença do Senhor. E nós sabemos que através da sua palavra, nós temos exatamente a confrontação do Evangelho, nós vemos o foco da nossa condição decaída, e podemos reconhecer que a palavra do Senhor nos exorta, nos dá também a motivação correta para olharmos para Jesus. Oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, aqui está o teu povo reunido, ó Pai. No dia do Senhor, o dia em que relembramos também a ressurreição do teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Queremos te agradecer porque a tua palavra não volta vazia, ó Pai. E certamente ela falou de muitas maneiras ao nosso coração nessa noite. E pedimos que ela continue a falar ao nosso coração, ó Pai. Por isso que dependemos totalmente do teu Santo Espírito, ó Deus. É Ele que nos leva à verdade. É Ele que nos conscientiza do nosso pecado. É Ele que nos faz caminhar, visualizando sempre a Jesus Cristo, o nosso Redentor, que venceu a morte, ó Pai. Muito obrigado porque dentro da tua revelação, o Senhor usou ao teu servo, o rei Davi, para escrever esse salmo tão simples, porém profundo, ó Pai, que nos mostra essas verdades que tanto necessitamos. Verdades essas, ó Deus, que podem chegar no mais profundo do nosso coração, em áreas que só o Senhor conhece, ó Deus. Por isso, ó Deus, que nessa noite venhamos a entender que nós não devemos confiar em nós mesmos, pelo contrário, a nossa segurança, o nosso refúgio está no Senhor, ó Pai. Ajuda-nos também, ó Deus, a não fincarmos aqui na terra as nossas estacas, o nosso coração, não. Nós temos a herança do Senhor, nós temos a certeza de que sim, aqui devemos viver na terra, mas entendendo que o Senhor já nos preparou morada, ó Pai, e que de fato no dia do Senhor estaremos na presença do Senhor. Enquanto esse dia não chega, ó Pai, que o Senhor nos dê a graça de colocarmos a nossa esperança naquele que é o motivo de estarmos aqui, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Visita, pois, a tua igreja, visita, ó Deus, cada coração. Nós confiamos também, ó Deus, no teu poder, confiamos na tua soberania, na tua ação, vencendo também, ó Deus, coisas que aos nossos olhos são impossíveis, mas para o Senhor tudo é possível, ó Pai. E assim confiamos no Senhor, que é o médico dos médicos,
colocamos, como temos orado, a vida do teu servo, nosso querido pastor Davi, e com ele, ó Deus, vários irmãos que estão passando por enfermidades físicas, ó Deus, tantos outros que espiritualmente precisam de uma palavra, como ouvimos hoje, uma palavra de confiança nesse Deus da aliança, ó Deus. Por isso, ó Deus, visita-nos nessa hora, transforma o nosso coração. Se por acaso nessa noite, ó Deus, alguém que ainda não teve um encontro pessoal com teu Filho Jesus, que o Senhor esteja, ó Deus, transformando esse coração de carne e convertendo em um coração de pedra, em coração de carne, ó Deus, para a glória do Senhor. Transforma-nos, ó Deus, ajuda-nos a realmente viver para o Senhor, que haja arrependimento sincero, que a fé salvadora brote nesse coração, ó Deus, para a glória tua. E aqueles que são do Senhor, que venhamos permanecer firmes, confiantes no Senhor, que é o nosso refúgio, o Senhor que nos sustenta, o Senhor que é a nossa esperança. Oramos assim, gratos por tudo, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos, que a graça dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai bondoso, a comunhão, as consolações, o poder, o dinamismo e o ensino do Espírito Santo sejam sobre vós, queridos irmãos amados, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre.